Então vamos lá. Eu tenho o meu plano, ele vai ser meu emissor de partículas. Clico aqui nas partículas, dou um maisinho, ele já está gerando partículas. Se eu der play, deixa eu dividir aqui. Pronto. Ele já está gerando isso aqui para baixo. Eu não quero para cima. Então o que eu vou fazer? Aí agora vem as configurações enjoadas, né? Bom, isso eu já vou desabilitar aqui em Field Weights. Vou tirar gravidade. Gravidade é sempre para baixo no Blender. Vou botar 0. E agora ele vai começar a gerar para cima as partículas. Só que eu não quero parar por aí. Aqui eu tenho a quantidade em emissão, olha, 1000. Eu vou colocar, deixar as 1000. Enquanto que elas começam no frame 1, eu vou botar para começar no frame 5, por exemplo. Então eu venho aqui e digito 5. E elas vão parar em qual? Vou botar no 100. Pronto. Isso aqui é a vida dela. Lifetime é o tempo de vida. Quanto tempo em tela elas ficam? 50 frames? Vou deixar. E aqui a fonte. Eu quero que renderize a partir das faces do plano, dos vértices, do volume. Nesse caso aqui, eu vou deixar como tá. E agora, vamos lá. Velocidade. Está gerando a 1 metro por segundo. Vamos dizer que eu quero mais. Eu quero 5 metros por segundo. Já vai ficar mais rápido aqui, olha. É só isso que eu quero mexer? Não. Vamos lá. Vamos começar a brincar aqui. Eu quero que ela renderize esses dois objetos. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu vou organizar minhas collections. Vou criar uma collection aqui com partículas OBJs, que são os objetos. E vou jogar o cubo e o cilindro para lá. Então lá. Agora sim, volta aqui no meu emissor. E eu tenho aqui em render. Eu quero que ele renderize o que? O Halo, né? Que tem até aquele jogo da Microsoft. Halo são anéis, né? Figuras anelares assim. Então o nome disso é Halo. Eu quero Halo. Eu quero linhas. Opa. Por que ele não fez as linhas aqui? Porque o cache está habilitado. Deixa eu ver aqui. Ele não fez as linhazinhas. Tudo bem, está me ignorando. Tem Path. E eu tenho o que eu vou usar agora, que é Collection. E aí eu vou escolher a Collection que vai ter a partículas e objetos. Está pequenininho. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui no render e a escala está 0.05. Eu vou botar 1. Ele vai renderizar os objetos do tamanho deles. Vamos lá. Estou renderizando aqueles objetos. Agora, eu posso habilitar a opção de Pick Random, que é pegar randomicamente. E aí, randomicamente, cara, vou criar outros objetos aqui dentro dessa collection. Olha, Add, Mesh, vou criar um Torus. O que eu colocar agora naquela collection, o emissor vai renderizar. Entendeu? E isso é bem legal. Vou tirar aqui a sombra só para ficar mais... Vou botar assim, pronto. Só para vocês verem. Maneiro. Isso aí para criar os efeitos lá da Genkidama, tipo de Genkidama dos animais lá, vai ser tranquilo então também. Exatamente. Deixa eu botar um tamanhozinho menor aqui. Ponto 2 ficou pequeno demais. Ponto 5. E eu posso fazer uma outra coisa que é... Vamos dizer que pode falar. Não, é porque como a gente tava falando quem vai fazer o que, né? Uhum. Eu te falei, a parte de modelagem ainda é um bicho de sete cabeças pra mim. Assim. Sim. Aí eu acho que pegando essa parte de criar os efeitos e tal, Tranquilo. essa parte eu acho que dá pra dar uma força maior, sabe? Tranquilo. É isso aí. Além do roteiro e tal. Não, sim. É isso. Deixa eu rotacionar mais esse... Botar menos 5.000. Pronto. E o legal do emissor é que eu também posso pedir para pegar o Object Rotation. Ele pega a rotação do objeto. Então, deixei rotacionando aqui esse objeto e ele vai estar rotacionando lá também, à medida que ele vai criando. Então assim, cara, eu acho gerar partícula aqui muito tranquilo, muito, mas muito mesmo.
Enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer, cara. É bem tranquilo. É porque não, assim, é o que eu te falei, o parâmetro que eu tenho dessas paradas todas até agora era o After, né? Sim, Então tinha muita coisa aqui no After, eu tinha que pegar os plugins, tipo Red Giant, sei. Video Copilot, e era mó saco de mexer às vezes, cara. Sim, sim, Ela tinha uma parada muito precária, sabe? Assim, tinha até um programinha que eu esqueci o nome dele, era Partícula alguma coisa lá. Assim, claro, o After mudou bastante, né? Tem muita coisa melhor agora. Mas tudo é pago também, né, cara? Aí, pô, você tem que ficar pirateando o bagulho, então ficar sim. fazendo na mão mesmo. Sim, que é Aí trabalhoso demais, né, cara? Ó, agora eu é coloquei o. trabalhoso e nunca faz 100%, né, cara? Só se tu Sim, for muito ratão na parada mesmo. sim. Pois é, cara. Isso que eu tô falando pra vocês aqui, cara, você não acha isso em curso nenhum de Blender, porque isso aqui eu aprendi na raça. Ó, eu criei agora uma textura na partícula, no emissor, que ela vai controlar, eu botei para ela controlar aqui a influência no tamanho das partículas. E o que vai controlar o tamanho é essa textura que é um gradiente. Então, ó, quando está vazio é pequeno e à medida que vai subindo vai crescendo o objeto. Pô, cara, para eu descobrir isso aqui foi ninguém me ensinou. Sabe, assim, essas paradas é que eu falo, pô, aproveita o treco, aproveita isso aqui tudo, porque eu não tive quem me ensinasse mesmo, sabe, não tive. É... Deixa eu fazer uma outra parada legal aqui, vou fazer elas seguirem um fluxo. Eu não tive, cara, e porra, e era frustrante várias vezes você falar, cara, eu quero fazer, porra, mas não tem, você não acha. É, isso que é o pior. Tu querer fazer, tu tem ideia, tu sabe o que você quer, mas tu não saber como chegar ali, cara. Isso que é foda. Exatamente. Ó, eu vou colocar aqui, esse espiral ele vai ser um. Legal de partícula também é isso. Você tem sempre um emissor, você tem os objetos que vão ser as partículas, e você tem um deformador, né, uma força. Eu vou selecionar, vou colocar essa linha como força. Aí eu venho aqui, opa, aqui, e force field, campo de força. Qual é o tipo de campo de força? Eu vou colocar o curve guide, que é a guia de curva. Beleza, agora vamos ver aqui. Vamos ver como é que isso aqui tá. Eu vou colocar o... Vamos ver aqui. Mínimo distância. Fall off não. Shape. Isso aqui eu quero mexer, que é o quanto ela vai seguir. Deixa eu diminuir a velocidade agora. Vou colocar 2. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da... E é isso, e por aí vai. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer, cara, com a coisa, sabe? E é esse poder que eu acho que dá pra todo mundo aproveitar, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar mesmo. Porque, cara, tu não acha isso. Assim, se achar vai ser. Putz. Ou achado, sabe? E é isso aí. Bom, então partícula é tranquilo de fazer aqui. O material do Toon, deixa eu selecionar ele aqui. É mole de criar. São 4 nodes, né? O de saída, que é o padrão, tem que ter saída. O diffuse, que é o tipo de material de entrada, tá? Ele é um diffuse. Eu tenho que converter, ele é um shader. Eu tenho que converter o shader para cores RGB, porque o shader é um elemento, é um tipo de node que ele não é uma cor, ele é um cálculo do 3D. Ele recebe reflexo, ele recebe um monte de outras coisas que não tem a ver com cor. Então, assim,
para eu fazer o Toon, eu tenho que desabilitar esses outros recursos, entendeu? Como reflexo, como irradiância de uma cor em outra. E aí isso tem que ser feito dessa forma. Eu converto o shader para uma cor RGB e eu disse que essa cor são 3 cores. E aqui estão as cores. E aí ele faz o... Ele só precisa depois colocar uma lâmpada em cena, que é o que a gente tem aqui. Tem só uma lampadinha, tá? E movendo ela, você move tudo. Muito tranquilo. É claro que eu já estou fazendo outras viagens aqui, né? De shader. Estou fazendo coisas mais complexas, mas isso aqui é a base, cara. Daqui eu faço praticamente tudo. É isso. Então, assim, voltando aqui ao bloco de notas para a gente avançar. Então, no 3D, essa é uma etapa. A gente tem todas essas coisas aqui para fazer. Sendo que eu, da série, eu vou fazer já as modelagens. Já vou entregar com material, com luz. Agora, da animação para frente, olha, daqui para frente é que eu preciso de ajuda. Que é a animação de cena, que eu já vou deixar a cena pronta. Olha como é que eu monto uma cena para animar aqui, ó. Vou pegar desse próprio projeto aqui, que eu acabei do Gel Sem Fronteiras. Olha, eu tenho cena 1 e cena 1 anima, certo? Olha como é que eu faço, ó. Vou pegar o cena 2, por exemplo. O cena 2 eu só layoutei a cena. Fiz as partículazinhas aqui, tá vendo? Tem até partículas aqui também. Ó, eu só layoutei, eu montei ela. Eu montei o personagem onde eu queria, os objetos onde eu queria e a câmera como eu queria. Eu falei, a fotografia dessa cena nesse esquema aqui. Botei as luzes, né? Tá tudo montado. Agora eu vou animar. E aí animar, eu sempre salvo como, para eu não estragar o que eu fiz ali. Ó, aí já tem a cena 2 animada. E aí a cena 2 animada eu animei realmente os elementos. E aí eu tenho um monte de elemento animado aqui. Eu tenho essa grade virtual aqui, ela fica girando. Ó, vou clicar só nela. Só tem 2 keyframes. Mas ela gira. Eu tenho, isso aqui é um deformador que eu criei para poder controlar o que deforma dessa grade, olha. Vou arrastar aqui. Na verdade, eu criei ele para poder fazer tipo um fade nela, né? A medida... tipo no After e no Cinema 4D tem uma coisa que é Effector. Isso aqui é um Effector. À medida que ele se aproxima do objeto 3D, que no caso é a grade, ele esconde. À medida que ele se afasta, ele mostra. Isso aqui dá trabalho, cara. Porque olha, os objetos todos, eles têm um guia, que é um espiral que eu criei também, que eles só andam no espiral, para poder ter esse movimento circular. Vou botar assim que fica mais fácil de vocês verem, eu acho. Então, essa parte de animar dá trabalho, porque aqui tem a animação da cena, do personagem, aliás, tem a animação dos objetos e tem a animação da câmera, que por último eu animo câmera. Depois que está tudo enquadrado, ó, essa aqui eu animei com aquela câmerazinha com os controles, olha. Pode ver que ela está mexendo aqui, ó. Mas ela tá chegando próximo do personagem. E ela tá com uma lente, clicando nela, deixa eu botar em Object Mode, ela tá com uma lente de 14 milímetros, para dar esse efeito de distorção nas bordas. Se fosse 35, ia ficar assim, ó. Vou chegar lá mais para trás aqui. Se fosse 35, peraí, tem que ser Y. Ela ia ficar com outro efeito, que não é o que eu queria para ela, para a cena. Eu ia ter que afastar muito e não ia distorcer o personagem, não ia ficar com ângulo, né? Com a lente 35mm. Tá vendo? Ele ia ficar mais reto e tudo mais, ia ser outro efeito. E aí, para isso não acontecer, o que eu fiz? Eu coloquei uma lente de 24, né? 24 ou 14, nem lembro. Deixa eu abrir de novo a cena, que eu já mexi. Don't save. Deixa eu
Botei uma lente a 14 milímetros. E aí ele distorce mais ali. Você pode ver que à medida que eu... cadê? Que tá animado essa merda. 24. Vou botar 8. Ele distorce mais ainda as bordas. Vou botar 120. Aí já fica pertão. Então eu usei 14 para ter esse efeitinho de dar uma distorcida aqui nas bordas e tal. Então isso dá trabalho. Agora, claro, vamos dizer que a composição eu fiz aqui. Eu joguei as partículas aqui, não editei mais nada. Mas se eu quisesse fazer eu quero aumentar o glow, por exemplo, desse material aqui das partículas, né? Vamos dizer o brilho, né? Para ficar mais brilhoso. Cara, eu teria que renderizar separado, ou posso fazer aqui também. Mas o ideal seria eu renderizar separado. Ó, aqui eu joguei bem forte, tá vendo? Mas eu poderia ter renderizado separado e na composição eu realçar só esse material aqui. Entendeu? Eu prefiro fazer na composição porque você tem mais controle. E se não ficar do gosto que a gente quer, eu não tenho que renderizar tudo de novo. Renderizo só aquele treco ali. Entendeu? Ou edito, né, aquela cor na composição. Ó, joguei mais, ficou mais brilhoso aqui o treco. Mas fazer aqui é ruim. Por quê? Por isso que eu sempre coloco o valor baixo. Porque se eu achar demais, eu não tenho como voltar depois do render pronto. E renderizando separado é muito tranquilo. Isso no Blender também é muito fácil. Por quê? Eu posso separar por collection. Tá vendo aqui esse view layer? Eu posso criar outros view layers e habilitar quais eu quero para cada um. Por exemplo, esse aqui é geral. Eu poderia criar vários e desabilitar os que eu não quero. E na hora de renderizar, eu falo, eu quero renderizar cada view layer separado. E aí ele renderiza cada coisa na sua tripa de filme separado, entendeu? E isso é muito bacana, cara. E é justamente para a gente usar na composição. Porque é na composição que eu vou jogar mais um brilho, eu vou aumentar o motion blur de uma coisa, entendeu? Porque esses projetinhos aqui, ninguém está pagando para isso. Então eu não vou ter um duplo trabalho, né, de fazer esse refino fora. Mas assim, quando é um projeto maior, que o cara, né, tá bancando isso, ou quando é um projeto autoral nosso, que vale a pena ter uma arte bacana, fica tudo bonitão, eu acho que vale a pena renderizar separado, né, e trabalhar na composição. Então é isso. E aí depois da composição tem a edição mesmo, que é onde a gente vai jogar todas as trilhas e, enfim, e tudo mais. Porém, quando eu vou trabalhar em qualquer projeto, eu crio um animaticzinho, como eu já mostrei para vocês, com as imagens estáticas de cada cena. Eu faço um render só do estilo. Eu não sei se desse aqui eu deixei salvo. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu só tenho a edição. A edição eu fiz no próprio Blender, tá? Porque... deixa eu desligar aqui o scrubbing. A edição eu fiz no próprio Blender. Dá pra fazer em qualquer coisa, gente. No Premiere, dá pra fazer enfim, no DaVinci. Eu uso muito o DaVinci também quando é uma coisa mais rebuscada. Mas, cara, aqui é praticamente jogar uma cena depois da outra, jogar áudio, efeito sonoro, trilha e locução. Então, editei no próprio Blender. Tem coisa que eu já prefiro fazer direto nele porque é super simples e ele é super robusto, assim, ele não trava para edição e não fecha na tua cara, né? O DaVinci de vez em quando dá uma fechada na minha cara. Então, assim, para esse tipo de coisa que não vai ter muita coisa para mexer, eu faço no Blender. E aqui eu botei isso, as trilhas verdes são todas de áudio. Aqui em cima são as da locução. Essas picotadinhas são os efeitos sonoros de cada coisa que passa. Certificado. Ai, caramba, foi mal. E aqui por último eu tenho a trilha sonora, né? Tá dividido em dois pedacinhos que eu tive que emendar aqui. Mas é isso. E o que eu faço antes de começar a animar? Eu pego aquelas cenas compostas ali
sem estarem animadas ainda, faço um render de um frame, jogo aqui como se fosse o filme para saber o time das coisas. E aí eu vejo, pô, legal. Depois disso é que eu começo a animar a cena. Até porque eu clico aqui e vejo, pô, essa cena aqui, no Still, ela tem, para acompanhar o áudio, né? Eu vou aqui no Strip Time e eu vejo lá, tem 8 segundos e 12 frames. E aí eu faço mais ou menos a cena animada com 8 segundos e 20. Eu sempre jogo uns 10, 12, 15 a mais para poder eu ter margem de corte, margem de transição, né? E por aí vai. Igual na filmagem, você sempre deixa lá né, um rabinho depois da filmagem para você ter aí a parte para você cortar e fazer transição. Então é isso, sim. Essas etapas é que a gente precisa definir no projeto. Esse motion blur eu fiz direto no Blender, na cena. Eu não fiz na composição. Por quê? Eu falei, dá para fazer direto, não vai ficar muito... Vou ter uma qualidade média para o motion blur e fiz direto lá na cena. Então, assim, não precisei fazer na composição, mas eu poderia ter feito na composição. São coisas que, assim, cada cena é que vai dizer também o que precisa. Mas para um projeto desse de série, eu acho fundamental ter a composição, sabe? Até porque às vezes pode errar uma coisinha na composição, consertar. Né? Eu falo, não, cara, o cara, sei lá, Ricardo fez verde, mas isso aqui era azul. E aí na composição tu vai lá e conserta só as partículas para verde, pô. Muito mais fácil do que renderizar uma cena inteira. Entendeu? A economia de tempo e grana. Tá? É isso. Então eu acabo muitas das vezes usando o Blender para fazer tudo, desde da animação, passando pela composição e edição. Até porque aqui mesmo, na parte de edição dele, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó, adicionar Effect Strip, Glow. Ele jogou um Glow ali que eu posso ajustar. Sabe? Não quero fazer isso, então vou lá e apago. Ele tem um monte de coisinha bacana no próprio editor. Claro que é bem simples, não tem nada speed control, mas tem uma coisa aqui cadê o adjustments? Adjustment layer. Caramba, tava com a coisa errada. Vamos ver aqui. Add. Adjustment layer. Não, ele joga embaixo mesmo, tá certo. Vamos lá. O adjustment layer é um efeito que você joga na tripa, sobre a sua tripa, né, sua strip de vídeo, que você pode aplicar várias coisas nele. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Posso fazer aqui direto no editor, sabe? Só que é muito menos poderoso do que fazer no compositor, mas é em tempo real também. Tem um monte de coisas que eu posso adicionar quantos modificadores eu quiser. White Balance, Tone Map, Curves. Posso fazer as curvas aqui direto para aumentar o contraste. Diretamente aqui, eu não quero aquela, apago. Sabe? Isso é bem interessante de se fazer aqui também. Ô Pedro. E o legal dele é que ele faz em tempo real, cara. Isso eu acho, do caramba. E eu renderizei todos. Isso é um macete também que eu vou falar pra vocês, tá? A animação, por exemplo, se o meu projeto final ele vai ser um Full HD 1920 por 1080, como tá aqui a saída, a minha cena separada, né, para eu editar, eu renderizo ele em 2K, sempre um pouquinho a mais. Por que isso? Aqui não mostra a resolução tá 1024 porque eu gerei o proxy. Isso também dá para fazer direto aqui na timeline do Blender. Você gera o proxy do arquivo para você editar mais fluido, né? Então ele fez aqui metade da resolução, então tá com 2048 por alguma coisa. Eu sempre renderizo um pouco a mais.
Se eu fosse dar saída em 4K Ultra HD, eu não ia renderizar a cena nesse exato tamanho, eu ia renderizar um pouco maior. E eu já uso uns padrões que eu tenho anotado no bloquinho de notas lá. Então ia ser 4200 alguma coisa pelo que desce. Por que isso? Porque no final, esse detalhe vamos dizer assim, da definição, ele faz diferença para você ver mais detalhe quando você dá a saída final. Então isso é uma parada que em animação eu sempre faço, tá? Eu sempre trabalho nas cenas um pouco maior para na edição eu dar a saída no tamanho que eu preciso. Se eu abrir aqui aquela cena 2 animada. Hoje a aula tá bem técnica, tá, gente? Para vocês entenderem também os porquês de muitas coisas. Ó, pode ver que a resolução não está 1920 por 1080, está 2048 por 1152. Ou seja, eu trabalho em 2K, né? Para poder, na edição, eu trabalhar o Full HD e aí eu ter uma resolução, uma definição um pouco melhor das coisas. Isso dá muita diferença no final, pode escrever no que eu estou falando, né? Para animação, pelo menos. Para vídeo também vocês sabem que dá, né? Você captura em 4K, você vai dar saída em Full HD, você vai ter um monte de coisa que você não captaria em Full HD. Nem a pau que você teria isso. Então é isso, assim. Bom, eu quero saber se vocês têm perguntas, porque hoje foi muito técnico para a gente falar dessas coisas todas. Eu vou explicar melhor nesse doc que eu vou fazer para vocês o que é cada uma dessas etapas e aonde que a gente pode tentar dividir melhor todo mundo que queira participar do projeto, né? Para a gente conseguir fazer isso. Outra coisa, luz aqui nesse tipo de... Eu fiz um fundo infinito aqui, né? Nesse tipo de projeto, que é Cartoon, luz aqui é muito fácil de iluminar, cara. Eu uso 3 pontos de luz, como se fosse em um estúdio. E só para poder, enfim, ter um controle maior, mas é muito facinho de iluminar. E a gente pode ajustar também nesse tipo de material shader aqui, que é de Toon, porque o meu eu já faço mais complexo, né? Mas até que esse aqui tá simples, cinto e tal, blá, blá. Tá igual que eu mostrei para vocês. Eu posso ajustar também as cores aqui, né? Então eu posso chegar aqui na blusa, olha, e aumentar a sombra aqui. Isso também é uma coisa interessante da gente fazer com esse Toon, né? Fazendo esse esquema de Toon. Eu queria de repente colocar mais um nível aqui de sombra. E aí trabalhar dessa forma. Então dá para brincar um pouco mais aqui, que no esquema do realzão a gente ia ter dificuldade, porque não daria para fazer esse esquema aqui. Então aqui fica muito mais fácil trabalhar também o acerto dos shaders, né, da cena. Muito tranquilo mesmo. Beleza? Alguma pergunta aí? Eu te perguntar uma parada. Quando a gente entrar no processo de animação e tal, com as vozes, a dublagem e tal, né? Elas vão ter que estar prontas já ou não? Dá pra ir animando sem ter essa parte de dublagem já criada? Então, a gente vai ter que definir isso para cada cena, porque, por exemplo, cena de ação não vai precisar. Coisas que, por exemplo, o personagem está fazendo mais mecanicamente e ele vai estar falando junto, a gente pode animar ele também. Agora, tem coisa que a gente depende da locução, porque às vezes a expressão corporal tem a ver com o que o cara está dizendo. Por exemplo, uma conversa, alguém brigando, né, assim, falando mais exaltado. É interessante ter o áudio primeiro para ter essa expressão facial e a gente trabalhar o gestual de acordo com aquilo que está acontecendo. Senão a gente fica mais difícil a gente pontuar. Agora, eu quero facilitar a nossa vida. Aí vai entrar 2 coisas. Uma eu estou fazendo uns testes aqui de captura facial
Porque o Blender tem uma coisa muito bacana, que o track motion dele é muito perfeito. Então o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer a captura facial com webcam mesmo. Dá para fazer, ele reconhece, pô, muito tranquilo. Eu vou fazer um template disso, porque isso dá trabalho e eu não parei exatamente para fechar o template. Mas eu estou pensando em fazer captura facial, que aí dá para também todo mundo brincar um pouco. Vai ser muito mais fácil. E captura corporal também. Por quê? Tem um aplicativo, cara, para celular. Dá para fazer isso também com, enfim, com Kinetic do Xbox e tudo. Mas tem um aplicativozinho para celular que é um outro softwarezinho de celular 3D, mas que o Blender lê o arquivo. E esse software, ele captura o movimento das pessoas na rua. E ele joga um esqueletinho lá e salva para fazer no bonequinho 3D do aplicativo. E o Blender lê esse formato. Então, assim, vou fazer esse outro teste. Por que isso? Porque se eu criar os templates com o mesmo tipo de esqueleto para todos os personagens, que é o que eu quero fazer, dá para usar a mesma animação em vários e a gente criar uma biblioteca com o tempo. Entendeu? Tem o fulano andando. Tem o fulano agora gesticulando. A gente não precisa repetir isso. Eu usei uma coisa parecida aqui na cena 1. A cena 1 foi com... isso aqui eu animei na mão, ele dando tchauzinho. Deixa eu botar a câmera aqui para vocês. Mas fiquem tranquilos que a gente vai... Isso aqui foi na mão. Agora ele andando foi captura de movimento. Tá? E aí como é que eu juntei as duas? Então tem um módulo no Blender aqui que você pode pegar duas animações separadas do mesmo esqueleto, que é isso aqui, e juntar como se fosse uma edição de vídeo, só que você está editando, cara. Trilhas de animação separada. Aí você pode fazer o cara dando tchau e depois ele caminhando. Eu fiz isso aqui, eu editei. Tem aqui a cena, tá vendo? Só que eu botei com 2 N's, foi mal. Tava com pressa. Não sou o Weintraub não, tá? Esse cara é mongoloide. Eu fiz ele dando tchau. E aí aqui eu peguei a captura, caminha triste, e juntei. E ele faz a transição de uma para outra, cara, muito suave, olha. Ele começa caminhando de uma transição de duas animações diferentes, cara. Uma com captura e a outra animei no braço. Então, assim, olha as possibilidades aí. E eu posso pegar essa mesma animação de caminhada, deixar salvo, toda vez que a gente precisar usar, puxar da biblioteca. Entendeu? Então acho que isso vai facilitar muito. Por exemplo, essa animação aqui, eu nunca mais vou fazer de novo. Já está salva na minha biblioteca. Toda vez que eu fizer alguém triste, caminhada triste, vai ser essa aqui, malandro. Não vou inventar mais nada. Entendeu? Todo mundo entendeu isso aí? Entendi, muito, muito bom. Entendi o contexto, mas depois como faz. Sim, tem que explicar melhor. Muito bom. Muito bom isso aí de você conseguir armazenar a animação e tal, perfeito. Sim, porque você pode reaproveitar, cara. Isso aqui fica... pode falar. Eu tava pensando nisso, porque assim, a gente, pra poder fechar o episódio 1, a gente já tem que ter mais ou menos quem vai fazer as vozes, né? Pra animar essa parada porque pelo menos o primeiro tem bastante diálogo, assim. Sim. Que é um introdutório, né? E aí se dá pra gente animar sem. Mas é o que você falou, a parte de ação e tal é de boa. Mas eu acho que mesmo se não tiver, conforme tem esse lance de captura de movimento, dá pra encaixar depois, não? Dá. E a gente pode fazer também, Vitor, locução de referência. Eu faço muito isso. Por exemplo, esses projetinhos aqui que são para cliente, eu gravo no celular mesmo, a minha voz, ou com aquele meu gravador, quando eu estou com paciência de ligar tudo e gravar, com aquele microfone, né? E aí o que eu faço? Eu gravo uma voz guia, né? E aí mando para o estúdio para os caras gravarem direito, né? Assim, com o locutor,
Porque minha voz é de personagem, porra, esquilo, porra. E aí, às vezes, eu quero uma locução de verdade, eu tenho que mandar gravar. Então, assim, eu gravo a voz guia, para o cara saber a entonação, né? Saber como é que eu vou interpretar aquilo ali e tudo mais. E aí mando para lá e os caras gravam. Então a gente também pode fazer isso. A gente pode gravar as vozes guia, né? Só interpretar legalzinho ali. E depois a gente manda gravar, cara. E também não é caro. Eu a cada minuto eu tenho conseguido aí, dependendo do estúdio, né? Eu tenho 4 estúdios que eu mando gravar sempre, tanto voz de homem quanto de mulher. Cara, sai uma média pra mim a R$100 cada 2 minutos. Então, não acho tão caro. Entendeu? E vozes bacanas, assim, eu seleciono no banco de dados a voz que eu quero, mando essa voz guia, falo, cara, faz assim, os caras seguem e tranquilo, assim. Não... Entendi. Não, tem um parceiro meu que ele é dublador. Uhum. Aí ele conhece muita gente, cara. É o Ricardo Juarez. Conhece? Que legal, não. Juarez é o que faz a voz do Kratos, do God of War, faz a voz do Johnny Bravo. Ah, que legal, cara. Muito bom. Do Melman, do Madagascar. Eu trabalhava com ele, então ele conhece muita gente. Pô, show de bola. Aí a gente pode trocar uma ideia com ele, dependendo de como foi. Ele é nerdzão, assim, tipo a gente, assim. Sim, sim. E começa a trocar ideia com ele e se amarra. Show. A parada dele foca agora em jogo, né? Ele tá focado em jogo. Ele dubla League of Legends, uma porrada de coisa. Que bacana. Mas já é alguém pra gente, de repente, trocar uma ideia aí do projeto, sei lá. Show de bola. Vamos sim, com certeza, cara. Acho que isso a gente pode, depois que a gente tiver as artes, pelo menos de algumas cenas prontas, algumas animações prontas, a gente pode começar a mostrar isso para ver o que acontece, né? Para algumas coisas. E eu vou até falar com o Luiz, mais um assunto técnico, assim, mas que todo mundo é importante saber, é que talvez valha a pena, na fase que já estiver andando a construção do piloto, a gente fazer uma campanha, um crowdfunding, e colocar no Patreon também. Patreon é financiamento mensal, né? E é do mundo todo. Então tem um monte de projeto que até os caras gringos falam para mim, Ricardo, bota no Patreon, cara. Eu recebo mensal de um monte de gente para desenvolver minha série, para desenvolver minha animação. E eu fico, vou ver o que eu coloco aí. Mas assim, tem gente que arrecada ali, tem um cara que eu pago, né, que é para um plugin do Blender, eu pago também $2 por mês. Só que tem lá, cara, ele de Patreons, de patrões, né, de patrocínios, o cara recebe por mês mais de $1.500, sabe agora? Não, geral falar pra eu colocar do Chapolin, só que, cara, não tem os direitos do Chapolin, é um projeto meio que um fanfilme, entendeu? Tô ligado. Sim. Tá maneiro, tá legal, mas eu não posso de jeito nenhum tentar nada com ele, assim, de dinheiro, sabe? Eu posso fazer um filme maneiro pra caraca e tentar vender pro Netflix. Sim. A ideia, aí eles viram. Mas um que eu tenho vontade de fazer, que você falou, é o Clube do Arrepio. Eu te falei do clube? Sim. Eu acho que o Luiz comentou comigo que você tinha. O Clube do Arrepio, cara, dá pra fazer muita coisa. Jogo, eu escrevi ele até nos editais agora. Show. Jogo, uma porrada de coisa, cara. Só que eu nunca tinha imaginado ele como animação. Eu sempre imaginei ele como live action no estilo do Detetives do Prédio Azul. Sim. Mas já comecei a abrir meus olhos. Sim. Inclusive, um dos personagens, ele foi criado em cima desse Zé Ruela do Felipe aí. Entendi. Então, cara, animação, cara, é uma coisa que tá em alta. É uma coisa que, no final das contas, apesar de ser caro de produzir, acaba sendo mais barato do que um live action. Entendeu? Se você botar na ponta do lápis aí, dublador, né, locução, que não é tão caro, né? Você não tem que ter ator, né? Você reaproveitar um monte de biblioteca, de personagem, de animação, de cena, de cenário, de cenografia, no final das contas, sai mais barato do que a não ser que você faça uma superprodução também, né? Você vai fazer, um filme megalomaníaco, mas assim, fazendo aquele estilo que está nos meus cursos lá, que é o 2Dzão, tem um monte de sériezinha naqueles estilos ali próximos,
e fazer isso aqui, que é o 3D com esse comportamento de Toon, pô, eu faço em casa, pô, com uma máquina. Então, para você ver, assim, é viável hoje em dia fazer, entendeu? Mas é O isso. que pegou legal, assim, que me fez rever foi questão de que o Clube do Arrepio, os protagonistas são crianças. Então, para gravar com criança é muito complicado, cara. É muita burocracia, acaba se tornando muito mais caro, entendeu? Sim. Aí eu comecei a já pensar nele como, assim, para fazer de forma independente uma animação no estilo do Irmão do Jorel, assim e tal. Mas se alguém comprar algum canal tipo bancar, aí dá para fazer live action. Aí, tendo grana, dá. Entendeu? Sim, sim. É isso. Dá para fazer também. O negócio é esse, é grana. No nosso caso, dá para fazer sem grana, entendeu? Que é o que a gente já está fazendo, né? Mas assim, dá para colocar no Patreon qualquer coisa depois. Isso também a gente pode depois escrever um projetinho para colocar nessas plataformas. E eu acho que tem potencial com mais material produzido, entendeu? Mas é isso. Bom, galera, eu vou ter que dar uma parada daqui a pouquinho. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tipo, só colocar você de puder boa. fazer um negócio no Trello, bota meu e-mail lá, essas coisas que eu faço. Eu não tenho acesso ao Trello desse projeto. Tá, não, mas eu não cheguei a publicar ainda não. Eu vou mandar. O negócio é que seu e-mail hoje estava fora, você viu, né? Do Cinema Nosso. Não, tá? Tava. Voltou? Voltou. Porque o domínio tava expirado. Eu até avisei a Mércia lá e tal. Mas já tá resolvendo. E porque eu vi que voltou, eu falei, será que é o servidor? Aí fui lá ver no UOL, o servidor tava funcionando. Eu falei, vou ver então o domínio do Cinema Nosso. Aí eu vi que tava com problema, aí avisei, acho que tá resolvido aí. Ah, tá. Beleza? Não sabia. Eu vi alguém também mandando pelo WhatsApp. Nem tava sabendo disso. Não, tranquilo. Beleza. Mas aí, cara, pega depois meu WhatsApp aí com o Vitor e eu também posso te mandar por aqui. Porque aí talvez fique até mais fácil. Então... Eu falei pra você alguma vez. Então tá bom. Talvez você esteja na minha lista lá embaixo, né? Eu procuro lá de novo. Beleza. Tranquilo, João. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Beleza? Não, cara. É só esse documento que você falou que vai botar pra gente colocar as funções que cada um acha melhor. Você vai botar onde? No Google Drive? O que eu vou fazer? Eu vou criar a estrutura no Trello e colocar dentro de cada card do Trello o link para o arquivo no Google Docs. Que aí eu falo, isso aqui é isso, o documento está aqui, entendeu? Eu sempre uso os dois juntos, então vai ficar uma coisa no Trello e os arquivos sempre no Google Docs. Beleza? Então falou, pessoal. Beleza, Rico. Abraço. Quarta-feira pra todo mundo. Quarta-feira a gente tá junto aí. Beleza? Beleza. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Oi, tchau, Felipe. Valeu.